Foi publicado o edital e abertas as inscrições para o cadastro de reserva de contratação temporária para os quadros administrativo e do magistério da rede estadual do estado de Minas Gerais. A primeira fase da inscrição vai do dia 23 de outubro agora até o dia 2 de novembro. E os interessados devem se inscrever pelo Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário, o CIAGP. Esse processo seletivo destina-se a selecionar profissionais para atender às necessidades temporárias das unidades da rede estadual de ensino. Hoje nós vamos abordar as principais etapas e os principais pontos e critérios que estão nesses editais. Então já curte esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Foram liberados 2 editais separados, um para o cargo administrativo e outro para os cargos de magistério. O quadro técnico administrativo está sendo regido pelo edital 03/2024 e os candidatos podem se inscrever para as seguintes funções: analista de educação básica, que inclui assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeutas ocupacionais. Cargos também para assistente técnico de educação básica, o conhecido ATB, e para auxiliar de serviço de educação básica, o ASB. Já no quadro de magistério, o edital foi o 04/2024. Para o quadro do magistério, existem as seguintes funções: analista educacional e inspetor escolar, especialista em educação básica e professor de educação básica. Assim como no quadro administrativo, os candidatos do magistério também podem realizar 6 inscrições. As inscrições vão contar com 2 etapas. A diferença entre a primeira e a segunda etapa da inscrição para o cadastro de reserva, conforme os editais 3 e 4 de 2024, é bem detalhada e envolve diversos passos que são essenciais para garantir uma correta inscrição e classificação dos candidatos. Vamos detalhar cada etapa dessas com base nas exigências do edital. A primeira etapa da inscrição, servindo para ambos os quadros, tanto o administrativo quanto do magistério. Essa primeira etapa acontece durante o período inicial da inscrição, entre o dia 23 de outubro e até o dia 2 de novembro, então não deixe para a última hora, quando o candidato pode se inscrever e alterar suas informações dentro desse prazo. Essas alterações podem ser feitas diversas vezes. O que você deve fazer? O preenchimento dos dados é feito dentro do sistema do CIAGP. O candidato deve acessar o sistema e preencher todos os campos solicitados. Isso inclui informações pessoais, dados profissionais, informações acadêmicas, tempo de serviço, entre outras informações. Após essa primeira etapa, você vai realizar a escolha da função e localidade. Cada candidato pode se inscrever até 6 funções e localidades. É necessário observar as restrições e regulamentos sobre acúmulo de cargos, conforme já previstos no edital. Já é interessante reunir a documentação comprobatória já nessa primeira parte. O candidato deve reunir toda essa documentação, como diplomas, certificados e comprovantes de tempo de serviço, para que possa preencher de forma correta toda a documentação necessária, pois a gente vai falar um pouquinho depois. O edital prevê que alguns erros podem ser considerados até mesmo como fraude, o que te atrapalhará, além de pegar o serviço dessa vez, talvez te impedindo a pegar durante vários tempos, existindo previsões de entre 30 dias até mesmo 5 anos. Após finalizar essa parte, você terá um comprovante de inscrição. O candidato deve gerar o comprovante, que é uma garantia de que os dados foram submetidos com sucesso, a inscrição foi concluída. Detalhe importante: durante essa fase, o candidato pode alterar seus dados quantas vezes forem necessárias até o prazo final, no dia 2 de novembro. Isso oferece uma flexibilidade para que os inscritos possam rever informações ou corrigir eventuais erros no preenchimento inicial. O sistema vai permitir que você, candidato, reveja seus dados e ao final emita um novo comprovante. Isso garante que as informações estão salvas e serão usadas para a próxima fase. Agora vamos entrar para a segunda etapa, a verificação e classificação preliminar.
O que acontece nesse ponto? Após o final do prazo de inscrição, será divulgada uma listagem preliminar de classificação que vai mostrar a posição de cada candidato com base nos critérios estabelecidos no edital, como aprovação no concurso, tempo de serviço, formação e até mesmo idade. Os candidatos devem conferir essa listagem e verificar se as informações oferecidas estão corretas, principalmente em relação ao tempo de serviço e a sua habilitação. Caso o candidato identifique um erro nos dados oferecidos, como formação ou tempo de serviço incorreto, você poderá corrigir ou alterar essas informações durante o período de retificação, conforme o cronograma que a gente vai passar logo abaixo. É super essencial a correção do erro na segunda etapa. Ela permite que o candidato faça as correções necessárias, como ajustar o tempo de serviço que foi declarado ou alterado nas informações anteriores e também sobre a habilitação que você tem, que deve ser muito bem observadas no anexo dos editais que foram publicados pela Secretaria de Educação. Isso pode gerar um impacto gigantesco na sua classificação. É super simples. As duas etapas têm diferença, principalmente na questão da flexibilidade oferecida na primeira fase, que é muito maior, onde os candidatos podem modificar e revisar suas informações livremente. Já na segunda fase, após a publicação da classificação preliminar, só é possível fazer uma única correção. Porém, ambas as etapas são fundamentais para garantir uma inscrição válida e que atenda os requisitos do edital. Finalizadas as duas primeiras etapas, ocorrerá uma lista de classificação final. Essa classificação ela ainda fica pendente para verificação da documentação. A conferência da documentação, informada nessas fases iniciais do processo seletivo, vai acontecer posteriormente. Após toda a publicação da lista preliminar e final, o candidato deverá, no momento da contratação, apresentar toda a documentação comprobatória que validará as informações fornecidas no ato da inscrição, como diplomas, certificados, comprovantes de tempo de serviço, entre outros documentos. No edital, essa fase de conferência de documentação é essencial para a verificação da veracidade das informações e garantir que todos os candidatos classificados tenham a qualificação necessária para ocupar o cargo pelo qual está se concorrendo. As conferências serão realizadas ou pela Superintendência Regional ou pela unidade escolar, onde o candidato for alocado, antes da efetivação do contrato. Como dito anteriormente, a apresentação física desses documentos ocorrerá após a classificação final no ato da contratação. Se houver alguma inconsistência ou ausência de documento, o candidato poderá ser eliminado do processo. Um detalhe, pessoal, existe uma exigência bem específica no edital que deve ser observada por vocês. Existe uma exigência que o diploma tenha sido expedido em até no máximo 390 dias após a conclusão do seu curso. Eu não sei realmente o que eles visam fazer com essa classificação, com essa exigência tão específica. Porém, eu acredito que seja um ponto que vá eliminar muitas pessoas, pois, ao meu ver, um diploma, caso você requeira ele na faculdade que você formou, ele pode ser expedido depois dessa data. Então, fique esperto nesse detalhe, talvez seja um ponto que vá te atrapalhar posteriormente. Vamos para os critérios de classificação. No processo seletivo temporário de Minas Gerais, a classificação dos candidatos será baseada em uma série de critérios. O destaque vai para o uso do resultado do último concurso público como o principal fator de classificação inicial. Essa seleção vai valorizar os candidatos que se passaram por um concurso e obtiveram uma boa classificação. Vamos ter uma ideia como isso funciona. Os primeiros classificados serão os aprovados no último concurso. Os candidatos que foram aprovados no último concurso público terão a prioridade. Aqueles que obtiveram as maiores notas do concurso serão classificados primeiramente. Isso dá a esses candidatos vantagem significativa nesse processo seletivo. Existem critérios adicionais como o tempo de serviço,
idade e até mesmo a formação. Para os candidatos que não participaram ou não foram aprovados no último concurso, os fatores de desempate serão os seguintes: tempo de serviço. O tempo de atuação nas funções específicas de cada cargo será um dos principais critérios. Para as funções de analista de educação básica, por exemplo, o tempo de serviço em áreas como educação especial ou centros de referência será mais valorizado. A escolaridade e idade. Em caso de empate na questão de tempo de serviço, a escolaridade e a idade dos candidatos serão utilizadas como fator de desempate. A preferência será dada ao candidato com maior escolaridade e, posteriormente, em caso de empate na escolaridade, será dada com maior idade. Existem também casos específicos, como os professores de uso de biblioteca, que a formação virá primeiro do que o tempo de serviço. Como exemplo, os professores que são formados em biblioteconomia serão classificados em primeiro do que os servidores que possuem mais tempo. Essa combinação de critérios faz com que o processo seletivo valorize a experiência prévia e o desempenho em seleções anteriores, mantendo uma continuidade nas contratações e garantindo que os profissionais com históricos de boas avaliações sejam priorizados, que as escolhas das vagas serão feitas de forma online, pelo próprio sistema do CIAGP. O candidato pode escolher até 50 opções de unidades de ensino ou funções. Essa escolha é importante, pois define a preferência de alocação. Essas alocações serão respeitadas conforme a ordem de classificação e a disponibilidade de cada vaga. A gente vai para um cronograma rápido aqui. As inscrições são do dia 23 de outubro a 2 de novembro. Divulgação preliminar dos cadastros de reserva, dia 25 de novembro é a preliminar. A correção dos dados ocorrerá do dia até o dia 28, entre o dia 25 até o dia 28 de novembro. A classificação definitiva vai acontecer dia 16 de dezembro e ainda a gente não tem a data definida das contratações. A gente sabe que elas acontecem durante um período mais esparso, nos primeiros dias ali de aula do cronograma de aulas. Então, a gente vai ter que aguardar para ver essas outras datas também. Processo seletivo temporário para a rede estadual de ensino de Minas Gerais é uma grande oportunidade para quem deseja atuar na área da educação, seja no quadro técnico-administrativo ou de magistério, com os critérios bem definidos de classificação e um cronograma claro. É importante que o candidato esteja atento às regras e prazos estabelecidos. Caso tenha dúvida sobre as etapas do processo ou precise de ajuda na inscrição, entre em contato diretamente com a Secretaria de Educação ou consulte o site do CIAGP. Também me coloco à disposição para auxiliar. Meus contatos estão logo abaixo na descrição, então já ajuda a gente também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa dessas informações e um abraço, até a próxima. Premiumbeat.com